Olá, meus cabeleireiros de todo o Brasil! O tema de hoje é por que cabeleireiros têm tanta dificuldade de falar que gostam de dinheiro? Pessoal, esse vídeo para mim é muito especial porque eu vou trazer 4 elementos aqui que eu tive que destravar na minha vida. Isso está parecendo coaching, né? Mas não é, juro que não. São 4 coisas que eu precisei destravar na minha mente, no meu raciocínio, no jeito que eu conduzo as coisas, para poder ter sucesso profissional e financeiro, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer, é o que todo mundo busca. Quem falar que não busca isso, tá trabalhando e tal, então tá fazendo caridade, então tem que abrir lá um orfanato, sei lá, um asilo, cuidar de velhinhos e tal. A gente, quando você abre uma empresa ou você é um cabeleireiro, que daí você é uma empresa de uma pessoa só, mas você é uma empresa, você quer lucro, você quer ganhar dinheiro, né? E não tem problema nenhum em falar nisso, né? Mas daí eu fui pesquisar da onde vem isso, da onde vem essa coisa do cabeleireiro não falar que gosta de dinheiro. Primeiro, eu percebi que é assim, a pessoa fala que tem que fazer por amor e não por dinheiro. Não, eu concordo que tem que fazer por amor. Sim, é uma dedicação, é um trabalho artístico e tal. Mas por que não receber por isso? Por que não cobrar o preço justo por isso? Né? Se você é um profissional bom, estudou, se aprimorou, investiu, produto bom, entrega um resultado maravilhoso, que resgata a autoestima da cliente, é um profissional bem preparado emocionalmente também para acolher esses clientes e entender, ter a sensibilidade do momento especial que aquela cliente está vivendo com você ali e tal, por que não? Porque você, diabos, não mereceria ter um salário, um rendimento, um faturamento bom, alto, que te permita fazer coisas, que te permita se desenvolver, que te permita viajar, que te permita cuidar da sua família com qualidade, que te permita fazer as coisas que você quer fazer. Inclusive, gente, eu acho assim, quando você tem um negócio, ou quando você é um negócio, eu acho que inclusive é um egoísmo você não pensar que isso precisa dar lucro, que precisa ser financeiramente viável. Por quê, Fábio? Porque quando você cresce, você começa a precisar de mais gente. E aí você vai contratar pessoas. Contratando pessoas, você vai preparar essas pessoas para trabalhar com você. Você vai ensinar coisa para essas pessoas. Então, assim, não tem nada de errado, muito pelo contrário. Quando você cresce, quando você faz as coisas de uma maneira, claro, ética, justa, correta, isso faz todo sentido crescer, né? Então, assim, vou até propor aqui um desafio para você. Pensa aqui comigo. Um médico e um cabeleireiro. Qual merece ganhar mais? Se você respondeu o médico, tá tudo errado mesmo, né? Peraí, vou explicar. Polêmico, mas vou explicar. Cara, você e o médico merecem ganhar bem. Claro, o médico tem uma puta responsabilidade, o cara ali lida com vida, salva vida, estudou, né, 6 anos de universidade, depois, né, residência e tudo. Claro, eles merecem ganhar super bem. Mas não quer dizer que você precisa ganhar mal, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse profissional, médico maravilhoso, que eu quero, inclusive, que eles ganhem muito dinheiro, tudo bem, merecem e precisam. Mas por que você não merece? Né? Você faz coisas maravilhosas. Inclusive, tem médicas que precisam muito de você. Né? Você precisa dela, ela também precisa de você. Imagina uma médica toda malacafenta, toda mal arrumada, sem fazer unha e tal. Não existe isso também. Né? Então, assim, entenda a sua importância. Né? Uma outra coisa também, assim, a gente, desde que a gente nasce, nós somos bombardeados o tempo todo por coisas do tipo. Isso não é para você. Isso é coisa de rico. Isso, mas fulano comprou aquela coisa, mas você viu quem que é o pai dele? O pai dele é fazendeiro, não sei o que, não sei o que. E aí isso vem criando crenças limitantes dentro da gente, que fica lá no subconsciente, e no fundo, aí quando você tá para conquistar alguma coisa, vem esse raciocínio merda na tua cabeça, que te faz pensar assim, eu não mereço. E aí você desiste. Cara, como eu fazia isso, né? Eu só fui ter sucesso profissional e financeiro na minha vida quando eu consegui entender essas coisas. Cara, e você também precisa entender isso, tá? Família, amigos, sociedade, é, a vizinhança com quem você convive. Se essas pessoas te ensinaram essas coisas de não é para você, é para quem é rico, ou inclusive você que é pai e mãe, é, por exemplo, se seu filho pedir para comprar um videogame para ele, eu acho que é péssimo. Eu digo experiência própria. O pai e a mãe falam assim: imagina, não tem dinheiro jamais para isso daí. Não, 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 vou comprar nada disso, filho. A gente não tem a menor condição. Cara, não faça isso.
Se seu filho pede alguma coisa que não está ao seu alcance financeiramente, não diga isso, não é para gente, não é para você, eu não tenho dinheiro para isso e tal. Isso cria uma energia de escassez e fica registrado na cabeça da criança, assim como ficou na minha. Então, assim, até porque, gente, eu tô falando isso aqui tudo, eu tenho muito lugar de fala, porque eu venho de uma família ferrada financeiramente, pouquíssimo empreendedora. Acho que eu sou o único, assim, que tem um perfil mais empreendedor da minha família. E eu ouvi muitos nãos e muitas coisas para me desanimar, mas a gente que tem esse vírusinho aí de querer empreender, de querer ser dono do próprio negócio, a gente não desiste tão fácil, né? Então, assim, eu ouvi muito isso. Então, voltando ao assunto, você vai falar pro seu filho daí o quê? Filho, eu entendo que você quer esse videogame, eu até poderia te dar esse videogame, mas eu prefiro que você conquiste esse videogame. E eu vou te ajudar a você ganhar, a guardar um dinheiro, economizar um dinheiro, para que você possa ter esse prazer de você mesmo ir lá e comprar o seu videogame. Olha a diferença. Não tem dinheiro, isso não é para você, para conquiste esse bem, lute pelo que você quer, né? E você é capaz de comprar seu próprio videogame. Olha a diferença. Não tenho dúvida de que isso muda todo o jogo para essa pessoa, né? E eu vejo também um problema, desse bombardeamento, por exemplo, culturalmente, novela, livro, filme, cinema, histórias, só tem valor quando vive a jornada do herói. E o que é a jornada do herói? É a história daquela menina ou daquele menino, daquela pessoa que tá na merda, muito na merda, e aí ela passa por um monte de problemática e vai se lascando e se ferrando e tal, e aí você vai ficando com pena dessa pessoa, da novela ou do filme, e tal, tal. Aí você fica torcendo pra essa pessoa ter aquele final maravilhoso, que é aquele final de novela também, né? Aquele coitadinho que se lascou, tal, e aí ele, no final, sofreu um monte, e aí no final ele sai vitorioso, né? Então, assim, isso o que quer dizer pra gente? Olha, para você ter um sucesso, você precisa passar por coisas terríveis. Você precisa trabalhar muito. O dinheiro só vale se for muito suado. Você tem que se lascar muito por causa disso. Cara, não. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Se você conseguir fazer investimentos que isso te dê retorno, sem você precisar necessariamente trabalhar ali, ótimo, maravilhoso, que bom que você conseguiu, né? E se o teu trabalho te permite cobrar um valor justo, um valor ou até acima do mercado e tal, alguma coisa de certa você fez, né? E tá tudo bem. Hoje em dia a gente fala tanto em posicionamento, né, e tal. Vocês sabem, vocês são cabeleireiros, a gente acompanha. Tem cabeleireiros no Brasil que cobram aí seus 12 mil reais para fazer mechas. Tem profissional que eu conheço que cobra 2 mil reais para fazer um corte. Aí a cliente lava, corta, escova, hidrata ali, vai pagar, a conta é 2.750 reais. E paga feliz e tudo bem, tem mercado para isso também, né? Então, essa pessoa se posiciona num mercado de luxo e ela cobra isso e a cliente paga e tá tudo certo, né? O que não pode, gente, é você achar que você nunca vai chegar lá, né? Que isso não é para você. A gente precisa destruir isso. Tudo é para todo mundo. A, a vida é abundante, e é abundante para todo mundo, né? Agora, se você vive ali na vitimização, se achando um coitadinho, que não é para você, que você não é capaz, nananana, aí realmente aí vai ficar difícil, porque daí a pessoa vitimizada, tudo parece arrogância. Aí, eu vou até contar uma história para vocês. Essa semana passada eu fui renovar meu passaporte, e eu estacionei o meu carro num shopping, porque aqui na minha cidade a Polícia Federal está num shopping. Eu estacionei lá, e estacionei ao lado do carro de um menino que era da minha infância ali, que a gente brincava na rua, tudo lascado igual, a gente morava no mesmo bairro, tudo, e aqueles moleques encardidos, sabe? A gente era assim, jogava bets e bola, e, enfim. E aí eu estacionei do lado, e aí eu saí do meu carro, ele saiu do dele, olha, que coincidência e tal, fulano, daí, como você tá e tal. Aí, sabe, ele olhou bem no meu olho, sabe o que ele falou pra mim? Depois que a gente tinha se cumprimentado? Olhou pro meu carro, olhou pra mim e falou assim, nossa, Fábio, tá roubando, hein? Olha isso, que mente escassa. A gente veio do mesmo lugar, com as mesmas chances e oportunidades e tal, e na cabeça dele, eu ter um carro, dirigir um bom carro, um carro que eu gosto, que eu quero, que eu escolhi, e trabalhei por isso, né? Só poderia acontecer se eu estivesse roubando. Então, olha como isso é grave. Essa pessoa, imagina, eu fiquei com pena até, porque assim, imagina a dificuldade que essa pessoa tem de aprender a se valorizar a ponto de achar que ela merece coisas boas, que ela merece viajar, né? E daí eu aproveito para contar uma outra crença limitante minha, que eu vou dar como exemplo. Como eu tive isso? Gente, uma prima minha veio para me oferecer, quando eu era
bem jovem, assim, adolescente, ela estava tirando o passaporte italiano dela, que a minha família é toda de origem italiana, e aí ela veio e falou, Fábio, eu tô fazendo e tal, aí os documentos já estão traduzidos, fica muito mais fácil para você não quer entrar e tirar já o seu e tal? E eu, na minha mente escassa, o que veio imediatamente na minha cabeça? Gente, para que eu vou querer um passaporte? E principalmente, para que eu vou querer um passaporte vermelho lá da Itália e tal? Eu nunca vou para a Europa. Qual que é a chance de ir para a Europa? Qual é a chance de ir para os Estados Unidos? É zero. Então, não. Falei para ela, não quero. Agradeço, obrigado, tchau. Cara, hoje, graças a Deus, sei lá, perdi a conta das vezes que eu viajei para a Europa. E como eu queria ter esse passaporte, né, italiano hoje na minha mão. Então, assim, cara, as oportunidades aparecem, e tá vendo como aparecem? E aí a gente diz não, por causa de escassez, né? A minha mente naquele momento era isso, isso não é para mim, porque eu cresci ouvindo isso, né? Então, gente, assim, ó, também tem uma coisa da sociedade que é de desvalorização de tudo que é feito manualmente. Então, por exemplo, porque lá quando tinham os escravos e tal, os senhores, os donos de escravos lá, tudo que era manual, tudo que era difícil de fazer, tudo que era, né, eram os escravos que faziam. Eles obrigavam os escravos a fazer. Depois da abolição e tal, quem fazia? Os serviçais, os empregados e tal. A madame, o patrão, não faz. É tudo coisa que é para uma categoria menor, né, para ser feita. Então, como o cabeleireiro, o trabalho é manual, fica nessa coisa também, sabe? Tipo, é só um cortezinho, é só tirar uma pontinha, é só dar uma escovadinha, não é assim? Então, o próprio profissional se desvaloriza, né? Não consegue enxergar em si o potencial, o poder que ele tem aí. Cara, eu já vi, assim, eu já trabalhei com tantos profissionais maravilhosos que passaram pelo meu salão e tal, e eu já vi tanta gente boa, cara, que faz coisas incríveis, assim, é, desistirem e trabalhar com outra coisa por, por pura escassez, sabe? Optar de sair ali de um trabalho artístico, onde você é autônomo, independente, faz sua agenda, tem liberdade, e poderia estar ganhando fortunas ali e tal, e optar por ir vender calça jeans no shopping. Não que isso seja ruim, mas ele estudou, né, para ser cabeleireiro, a pessoa te investiu, fez um monte de coisas, e aí optar por ser CLT para ter essa estabilidade mínima, né? Então, é que é uma pena, né? A gente vê isso acontecer por pura escassez. Então, a gente destravando isso, é, gente, só tende a melhorar, né? Só melhora a vida da gente. Então, assim, qual que é o problema de falar? Eu quero ganhar mais dinheiro. Primeiro, que não é ganhar, que ninguém ganha dinheiro. Dinheiro a gente conquista, dinheiro a gente recebe por um trabalho que a gente fez, né? Se você é CLT, funcionário ali, registrado, você vai trabalhar um mês, você vai receber, você não vai ganhar. Não é nada dado, como que é ganhado, né? E se você presta uns serviços, você vai receber por esse serviço, né? Então, assim, se você não tiver isso claro também, né, que não é nada ganhado, que os produtos não aparecem do nada na tua bancada, né? Os cursos que você faz não são gratuitos, né? O tempo que você investe, cara, quantas horas a gente passa de pé, né? Quantas vezes você teve que abrir mão de ir num casamento ao sábado porque é o dia de maior movimento do salão e você não pode deixar suas clientes na mão, né? Quantas vezes você sai tão cansado do salão que você não consegue ir para uma festa, ir para um evento, e você tem que abrir mão, né? Tudo isso tem um valor, né? Então, quando a gente vê um profissional cabeleireiro bem posicionado, né? Que a gente sabe que nesse Brasil tem profissionais aí maravilhosos cobrando 12 mil reais para fazer mecha, né? Atende famosos e a pessoa paga, né? E até com essa questão de preço, meus clientes de consultoria e tal, uma das primeiras perguntas que eu faço é essa: você gosta de dinheiro? E é óbvio que todo mundo responde que sim, né? Claro, Fábio, gosto, lógico que eu gosto. Aí eu pego, arrasto essa pessoa para a fachada do salão dela e falo: então por que você está fazendo progressiva por R$ 69,90? Né? Se você gostasse de dinheiro, você não estava fazendo isso. Então, gente, vamos deixar essa historinha para trás? Vamos deixar essas questões aqui que atrapalham tanto a gente no passado? Vamos resetar e daqui para frente fazer
um outro rolê, né? Achando sim, tendo a convicção, a certeza de que a gente merece, de que a gente pode sim ganhar dinheiro, de que a gente pode sim ser valorizado, né? E que não tem nada de errado com isso, né? É simplesmente você conseguir um destaque, você conseguir entregar uma excelência e ser bem remunerado para isso. Quantas pessoas trabalharam comigo que saíram e abriram os seus salões, a sua empresa, e a gente fica super feliz, né, com isso e tal. Então, assim, gente, se tem pessoas cobrando 12 mil reais para fazer mechas, por que você está cobrando 200, 250, 300, né? Traga isso para si. Veja, por exemplo, claro que o trabalho deles é maravilhoso, o jeito que eles exploram o Instagram também é maravilhoso, o marketing, tudo. É incrível, né? A pessoa conseguir chegar nesse posicionamento. E eu admiro, e que bom, tem que ser assim mesmo, um sucesso, né? Só que daí é engraçado, porque daí, olha que legal, você cobra trezentão para fazer uma mecha. Um trabalho, um trabalhão, produto caro, e a responsabilidade desse cabelo depois, quebrar, e você tem que dar toda essa assistência para cliente e tal, e aí você cobra R$ 300, R$ 250 para todo um trabalho desse. Beleza. E você acha que para você é isso, que você não merece nada melhor. Mas daí quando você vê aquele cabeleireiro famoso das estrelas, lá na Itália, vivendo com fotos, em iates e tal, ou ele falando que ele cobra 12 mil reais, você vai lá e dá like, você ama ver essa pessoa, você torce por ele, você acha maravilhoso, e ele ganhar tudo isso, e ele ter essa vida luxuosa e tal. Então por que você vai lá dar like? Né? Só ele que merece, você não. Então, gente, eu espero que esse nosso papo de hoje, que tiveram até umas, que eu falo, chibatadinha do amor, né? Às vezes pra gente acordar, eu queria muito que alguém tivesse feito isso comigo lá atrás. Eu espero que isso destrave você e que a sua agenda possa ser lotada e que os seus clientes percebam o seu valor, o quanto você é bom. Deixe elas perceberem isso. E o dia que você mudar isso dentro de você e você permitir que sua cliente entenda o quanto você é bom e quanto seu trabalho vale, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito bem sucedida, igual tantos profissionais que a gente vê tendo uma vida maravilhosa, incrível e conquistando muita coisa, né? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, você pode enviar ele também para algum amigo que está precisando ouvir isso, né? Se inscreva aqui no meu canal. Eu vou postar vídeos falando de vários assuntos da nossa área, tentando ajudar, contribuir, e não vou te vender nenhum curso no final. E a gente vai falar de assuntos técnicos também, e de marketing, e de como a gente pode fazer para ser melhor, né? Para a nossa vida ser melhor. Então, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Parabéns por você ter assistido esse vídeo até o final, e te vejo na próxima. Tchau, tchau.